Chegou a época da declaração do imposto de renda, né? Época boa em que a gente declara tudo aquilo que o leão nos levou, em que a gente é gentilmente convidado a, de forma obrigatória, fazer a declaração e que todo investidor tem que saber como fazer se ele tá ali na regra de quem tem que declarar imposto de renda. Vamos lá, o prazo limite é pro dia 30 de maio, esse vídeo vai bombar nos dias anteriores a esse prazo, tenho certeza. E esse processo ele pode parecer complicado. E a gente já viu aqui casos em que mesmo delegando para um contador, o contador cometeu alguns erros, então você tem que ficar ligado. Eu fui formado em contabilidade e eu já vi contadores errando declaração de investimentos no imposto de renda. Não é algo tão comum. É uma parte menor da população investe em ações, mas enfim, a nossa ideia aqui é te mostrar qual é o jeito mais simples e tranquilo de fazer a sua declaração, evitando dor de cabeça, evitando potenciais problemas com a Receita Federal. Sou só eu que digo isso. No vídeo que a gente fez ano passado sobre esse tema, o Carlos comentou que o vídeo foi muito útil, foi fácil de entender, assim como o Nino, que conseguiu se defender da sanha arrecadadora do Estado. O Ranieri comentou, foi um bom vídeo, melhor que vi nos últimos anos. E enfim, se você precisa declarar imposto de renda, é investidor, quer saber como declarar suas ações do imposto de renda, liga no passo a passo que o Felipe Almeida aqui do Clube vai te guiar nos próximos minutos. Deixa o dedo no like, comenta que dia você está assistindo e bora pro vídeo. Boa, vamos lá, e a primeira coisa que a gente precisa definir aqui é a diferença entre declarar imposto de renda e pagar imposto de renda, porque elas são bem diferentes. Se a gente fosse fazer uma analogia, imagina ali que você tem um acervo de artes que você expõe dentro de um museu famoso na sua cidade. Ora, o fato é que você precisa fazer um inventário de todas as obras que você tem, o contexto histórico de cada uma delas, até para chegar num valor mais justo do que elas valem hoje. Essa prestação de contas é importantíssima tanto para você quanto para o museu que você está. E o processo de declaração do seu acervo de artes é justamente você passando essa lista para o museu que é responsável pela exposição. Agora, pagar imposto de renda é completamente diferente. É como se você tivesse que quitar a taxa de entrada do museu para poder expor as suas artes ali. Basicamente, essa taxa vai servir para fazer com que o museu inteiro se mantenha em funcionamento. E isso vai depender de como você comprou o seu acervo de artes, como você vendeu, ou mesmo quando você fez isso. Ou seja, essa distinção entre listar os teus bens e realmente pagar uma taxa para poder participar do sistema é exatamente igual quando a gente fala de declaração e de pagamento de imposto de renda. Até porque boa parte das pessoas vai declarar imposto de renda, não vai pagar nada e até vai receber um pouco de restituição nesse processo. Entendida essa parte, a gente precisa lembrar que nem todo mundo é obrigado a declarar imposto de renda. Eu trouxe aqui 4 dos principais casos das pessoas que precisam fazer de todo jeito a declaração, que são aquelas com rendimentos tributáveis no ano acima de R$ 33.888, que vai dar ali, quando a gente divide por 12, um rendimento tributável de mais ou menos R$ 2.800. Se esse é seu caso, você precisa declarar. Outra possibilidade, se você recebeu rendimentos isentos de imposto de renda no ano passado, mas eles superaram R$200 mil. Esse aqui a gente fala principalmente em termos de dividendos. Se superou 200 mil, precisa declarar imposto. Possibilidade número 3, aquela pessoa que no final do ano passado tinha uma quantia de bens que valiam acima de R$800 mil no valor total. Também são obrigados a declarar. Quarto grupo de pessoas que é obrigado a declarar, aquelas que fizeram venda de algum bem de capital, seja um imóvel, seja um carro, seja uma moto, seja um ativo financeiro, e disso você pagou imposto de renda. Ou seja, para quem vendeu mais de R$20 mil em um mês só ano passado em ações, por exemplo, essa pessoa já está obrigada a declarar imposto de renda. Ou para aquela pessoa que vendeu qualquer quantia de fundos imobiliários, já está sujeito ao pagamento de imposto de renda na bolsa, essa também está obrigada a declarar. E o quinto tipo de pessoa que está obrigado é qualquer pessoa que realizou venda em bolsa de valores cuja soma foi superior a 40 mil no ano. Ou seja, imagina que a pessoa fez uma venda só de R$10 mil de ações no ano passado, ela não está necessariamente obrigada a fazer a declaração de imposto de renda. Agora, se você se enquadrou em qualquer um desses principais grupos que eu te mostrei aqui, você é obrigado a fazer. E o grande problema é que muita gente não sabe dessas regras aqui e acaba incorrendo em multas com a Receita Federal porque perdeu o prazo, ou não declarou tudo direito, acaba correndo o risco de cair na malha fina com o governo. E no pior dos casos, ter até seu CPF bloqueado. E é por isso que a gente vai dividir esse vídeo em 3 grandes partes, te mostrando o passo a passo de como você precisa declarar os seus investimentos de renda variável no imposto de renda. E eu já vou te liberar um presente que a gente preparou aqui no Clube do Valor para te ajudar diretamente com isso de forma totalmente gratuita. Beleza, dito tudo isso, para quem tá obrigado a fazer, vamos pro passo número 1, que é a declaração de bens e direitos. Eu sempre gosto de começar todo o processo por essa parte aqui, que basicamente é você informar para a Receita todos aqueles valores de bens e direitos que você tem, que você tinha até o final do ano passado. Beleza, e lembrando que para você fazer o processo de declaração, você precisa ou do software, do aplicativo do Imposto de Renda, que é esse que tá aqui na tela para você, ou você pode logar no portal Meu Imposto de Renda pelo gov.com.br
e fazer a declaração de forma online também. Qualquer uma das duas vai servir, até porque no início delas você já vai encontrar a principal ferramenta que, na minha opinião, a Receita Federal lançou nos últimos anos, que é o pré-preenchimento da declaração com base no que você já tinha feito no ano anterior e com base em outros informes que as empresas foram lançando e que envolvam seu CPF. Isso aqui adianta muito sua vida. Você pode fazer isso aqui no software onde eu tô, basta fazer login no gov.br, eu já fiz aqui, e aqui você pode escolher iniciar a declaração a partir da pré-preenchida já puxada pelo gov.br. E aí aqui você vai cair na página inicial realmente do site, começando pelo passo número 1 de bens e direitos. Aí você vai perceber que aqui todos os bens e direitos que você lançou de ativos de investimentos no ano passado já vão estar pré-preenchidos aqui com a situação do final de 2023 que você preencheu, somente para atualizar o final de 2024. E o processo para inserir cada uma dessas ações, ele é muito similar. Você clica no botão novo no canto inferior direito da tela, vai cair nessa tela de detalhamento aqui, onde você pode procurar pelo grupo 3, participações societárias, para o caso de ações, e informar o código 01 para ações, inclusive as listadas em bolsa. Aqui você precisa procurar o CNPJ daquela empresa que você está colocando ali nos bens e direitos. Para isso, você pode fazer uma breve pesquisa no Google, como Petrobras CNPJ, por exemplo, e você já vai ter de cara aqui o CNPJ da companhia. Na aba discriminação, você vai colocar aqui o código da empresa, a corretora que você usou para custodiar aquele ativo. No caso, eu vou dar o exemplo da XP aqui. E o seu preço médio de aquisição. Muito importante isso aqui. Imagina lá que a Petrobras agora está a cerca de R$37 na bolsa, mas você comprou um pouquinho a 30, depois comprou um pouquinho a 32, depois comprou um pouquinho a 35. Para você calcular o seu preço médio daquela empresa, o que você vai precisar fazer é colocar na conta o quanto você investiu financeiro total. Então imagina que você colocou R$100 mil nas ações da Petrobras. E agora você vai dividir pelo número de ações da Petrobras que você tem. Imagina lá que atualmente você tem 2.700 ações da Petro. O que você vai descobrir é que o teu preço médio está aproximadamente em R$37,03. Ora, então é exatamente isso que você vai colocar aqui, 37,03. E essa informação aqui vai te ajudar para as próximas declarações do futuro, inclusive. Aqui nessa parte de baixo, ele vai te perguntar a tua situação com esse ativo no final de 2023, ou seja, se você dormiu do ano de 2023 para 2024 com esse ativo, qual era a sua posição? Não em termos de valor de mercado, mas quando você gastou para comprar todos aqueles ativos. Imagina um exemplo de um investidor que comprou esses R$100 mil de ações lá no ano de 2023 ainda. Ou seja, a quantidade de dinheiro que esse cara gastou para colocar nas ações da Petrobras desde o ano 2023 foi de R$100 mil. Independente da variação do preço da companhia, o que importa aqui para a Receita Federal é o quanto você desembolsou para comprar. E aí imagina que ele nem comprou mais Petrobras e nem vendeu também. Ora, o que é que ele vai fazer aqui? Ele vai simplesmente repetir o mesmo valor que ele já tinha no ano de 2023 para dizer para a Receita que ele continua com o mesmo dinheiro desembolsado e alocado na empresa. Feito isso, você pode já dar um ok e aqui você já inseriu um ativo de ação. Agora é só fazer isso para todas as outras ações da bolsa. O que é que eu te recomendo? Que você use as suas planilhas de registro de compra que você fez ao longo do tempo de todos os seus ativos, ou você vai precisar buscar as suas notas de corretagem lá na corretora para descobrir quanto é que você gastou para cada uma dessas compras e saber de fato quanto você desembolsou. Ah, Felipe, mas eu tenho um caso que eu investi R$20 mil na Petrobras e hoje esses 20 mil valem 100 mil. De novo, isso não importa para a Receita, até porque você vai precisar pagar imposto de renda sobre a diferença do teu lucro na hora que você vender as ações da companhia. Mas por enquanto, tudo que você precisa é declarar. Beleza, feita a parte de declaração de imposto para todas as ações da tua carteira, você passa para a parte de proventos. Aqui a gente está dizendo quanto é que você tem de custódia, agora você vai dizer quanto é que você recebeu de dividendos, de juros sobre capital próprio. E para fazer isso aqui, você tem basicamente dois caminhos. O primeiro deles é continuar lá na aba Bens e Direitos e clicar nessa inserção das ações da Petrobras que você acabou de fazer, descer um pouco mais a tela e informar rendimentos associados. Você vai ver que você aqui tem duas possibilidades: informar rendimento isento, que é para o caso de dividendos na bolsa, e informar rendimento exclusivo, que aqui vai ser muito mais para o caso de juros sobre capital próprio. Vamos imaginar que você quer declarar aqui agora os dividendos que você recebeu da Petro. Ora, ao clicar aqui, já vinculando ao código da empresa, você vai perceber que todas as principais informações já estão inseridas. Tudo que você precisa fazer aqui é declarar o somatório dos dividendos recebidos por essa empresa ao longo de todo o ano de 2024. Então vamos imaginar que essa pessoa aqui recebeu R$20 mil somente em dividendos da Petrobras no ano passado. Ela vai digitar aqui os 20 mil, vai mandar um ok e agora você já declarou os dividendos da Petrobras. O segundo caminho que você tem para declarar somente os dividendos é clicar diretamente aqui na aba de rendimentos isentos e não tributáveis. Clicar aqui em novo para inserir mais um. Você vai digitar aqui o código 9 para lucros e dividendos recebidos. Aqui você precisa voltar com o CNPJ da companhia
companhia e colocar ali o seu valor de recebimento de dividendos anual com aquela empresa. Pronto, deu ok. Essa é uma segunda forma de você declarar os dividendos na declaração também. Agora, se a tua declaração é de juros sobre capital próprio, você precisa vir aqui na parte de rendimento sujeito à tributação exclusiva, clicar em novo, buscar pelo código número 10 aqui de juros sobre capital próprio, mais uma vez colocar o CNPJ da fonte pagadora e inserir aqui o teu recebimento dessa empresa em juros sobre capital próprio. Deu ok, tá tudo certo, agora é só fazer isso para a somatória de todas as ações que te pagaram dividendos na bolsa, para cada uma delas é um item diferente e também assim para o juros sobre capital próprio de cada uma das empresas. Ah, Felipe, o que acontece se eu vendi as ações ao longo do ano? Então o que você vai precisar fazer é na aba bens e direitos lá, você vai falar que você finalizou o ano passado, na verdade, com R$0 investido nessa empresa. A Receita Federal vai saber que você tinha 100 mil antes e agora você vendeu tudo, tá com 0. E isso aqui é suficiente para a aba bens e direitos. Ah, Felipe, mas antes de eu vender aquela empresa, eu recebi dividendos e juros sobre capital próprio. Preciso declarar? Precisa. Toda a renda precisa ser declarada, independente se você vendeu aquela empresa depois ou não. O terceiro passo da declaração é você inserir todos os lucros que você teve com as ações vendidas ao longo do ano. Agora, desde o começo eu te prometi um presente ao longo desse vídeo. Se você tem fundos imobiliários, renda fixa, qualquer ativo de investimentos na carteira e quer saber como declarar cada um deles de forma detalhada, para que esse vídeo aqui não ficasse com 1 hora para eu te mostrar tudo isso, a gente preparou um curso 100% gratuito chamado Você Declara, o Leão Acalma. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você baixar e assistir, até porque não tem pegadinha absolutamente nenhuma por trás desse vídeo, ele é 100% gratuito de verdade. Beleza, aqui agora a gente chegou no terceiro passo, que é declarar o resultado das vendas de ações que você teve. Até aqui a Receita já sabe qual é a posição que você tinha em ações lá no final de 2023, como é que essa posição ficou no final de 2024 e qual foi a renda que você gerou através desses investimentos. Agora ela quer saber se o cara que comprou ações da Petrobras por 100 mil reais, por quanto ele vendeu, ele teve lucro nessa operação, porque afinal de contas ele precisa pagar imposto de renda se ele teve lucro. Essa é a hora daquele meme que todo ano se circula na internet. Lembrando para você que a Receita sabe que você deve dinheiro, tá pedindo para você pagar o imposto, só que ela pede para que você mesmo calcule quanto você deve. E se errar, você ainda vai ser multado ali. Esse meme aparece todo santo ano. Mas brincadeiras à parte, a responsabilidade é sua de apurar realmente quanto você obteve de lucro em cada uma das vendas das ações. Lembrando do conceito inicial do vídeo, aqui você vai declarar qual foi o lucro que você obteve. Agora, o pagamento do imposto sobre o lucro com operações de ações, você deve fazer sempre no mês subsequente àquela venda. Então, se você vendeu uma ação com lucro em março, você precisa emitir uma DARF e pagar essa DARF até o final do mês subsequente, que seria abril. E é por isso que é importante você manter seus registros organizados ou contar com algum software que te ajude em relação a isso. Aqui no Clube do Valor, alguns dos nossos clientes do serviço de consultoria de gestão contam com o suporte para essa parte de imposto de renda. Aliás, se você quiser um suporte estratégico para os seus investimentos, entender qual é a hora certa de comprar, a hora certa de vender um ativo e ainda tirar dúvidas sobre essa parte tributária, a gente criou uma sessão totalmente gratuita de mapeamento de oportunidades na tua carteira. Esse espaço onde a gente vai analisar junto contigo o jeito que você está investindo hoje e ver se está adequado para o teu padrão de vida, para o teu padrão de patrimônio atual, para o teu perfil de investimentos. E no fim, entender como é que você pode investir cada vez melhor. Para você participar da sessão de mapeamento de oportunidades, faz a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clica no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Dito isso, vamos para a terceira parte, que é como declarar o lucro de venda com ações. Para isso, você vai vir aqui na parte de baixo da declaração do imposto de renda, abrir essa aba de renda variável e clicar em operações comuns ou day trade. Aqui você tem a aba de cada um dos meses de operações na bolsa e aqui a tua função é colocar a quantidade de lucro que você obteve para as vendas acima de 20 mil reais dentro de um mês. Então imagina lá que em maio você vendeu 50 mil reais de ações da Petrobras e teve um lucro aproximado de 10 mil reais naquela operação. Você vai vir aqui e colocar o valor do seu lucro de 10 mil reais. Assim você vai perceber que aqui embaixo a própria Receita Federal vai fazer a conta da porcentagem que você tem de imposto devido a ser pago. É óbvio que o correto é você já ter pago esse imposto aqui, mas caso você não tenha, é possível já emitir a DARF com multas e valores que são devidos para você regularizar com a Receita Federal. Caso você já tenha pago, você coloca aqui que pagou R$ 1.500, ela vai checar e vai ficar tudo certo. E você vai fazer isso para todos os meses, inclusive aqueles que você teve prejuízo. Imagina que você teve 10 mil reais de prejuízo aqui no mês. Ora, o que a Receita vai fazer nesse caso é registrar esse prejuízo ao longo desse mês e deixar um prejuízo a ser compensado para as operações nos meses subsequentes também da mesma categoria. E é por isso que é importante você registrar tanto o lucro quanto o prejuízo dessas operações. Ah, Felipe, mas eu vendi ações, só que eu vendi valores
abaixo de 20 mil reais e obtive lucro. Preciso colocar esse valor também? Você precisa colocar, mas não nessa aba. Essa aba aqui é somente para vendas acima de 20 mil reais, que realmente geraram lucro para que você pague imposto de renda. Para todas as outras vendas abaixo de 20 mil reais por mês, você vai voltar aqui na aba de rendimentos isentos e não tributáveis. Afinal de contas, a gente precisa lembrar que para quem vende menos de 20 mil reais por mês em ações, mesmo com lucro, você não precisa pagar imposto de renda. Você vai criar um campo novo e vai procurar pelo código número 20. Ganhos líquidos em operações no mercado à vista de ações com vendas realizadas até 20 mil reais em um mês. E nesse campo aqui, você pode colocar toda a somatória de lucros que você teve com essas operações ao longo do ano. Então imagina lá que você vendeu 15 mil reais das ações da Petrobras em janeiro e teve 5 mil reais de lucro. Ora, foi 5 mil em janeiro. Aí lá em outubro você vendeu ações da Gerdau, vendeu 10 mil reais e teve lucro de 2 mil. Você vai somar os 5 mil de janeiro da Petrobras com mais 2 mil de outubro da Gerdau e vai colocar aqui 7 mil reais nesse campo. E assim com todos os outros valores abaixo de 20 mil que você vendeu, mas teve lucro. Deu um ok aqui, você já incluiu tudo que você precisava no campo de alienações abaixo de 20 mil reais. E aí a gente olha para isso tudo, o que é que a gente percebe? O passo a passo, ele é simples de fazer essa operação. O difícil é você manter todos os registros organizados. E é por isso que eu tenho 2 links aqui embaixo para te ajudar diretamente com esse tipo de coisa. Agora, se você quiser conhecer as ações mais baratas de toda a Bolsa de Valores do Brasil nesse mês de abril, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que a gente contou tudo isso em detalhes. Eu tô te esperando por lá.